Hoje eu fiz questão de esperar a coletiva do Odair Hellmann, assistir a coletiva dele para gravar o vídeo aqui do canal, no pós-jogo de Santos Atlético Mineiro. Mais uma partida em que a defesa sofreu e em que o ataque foi inoperante. E vocês lembram que eu disse aqui antes do jogo, do pré-jogo e logo após o empate contra o possante Audax Italiano do Chile, que eu não queria ouvir desculpa esfarrapada. Porque tudo no Santos hoje é desculpa esfarrapada, né? Ah, olha porque fulano de tal sentiu lesão durante o jogo. Ah, porque não sei o quê. Sempre tem uma desculpa. O Odair Hellmann, na coletiva dele, falou que ele sentiu falta de jogadores de velocidade pela ponta. Que ele não tinha esse jogador, só tinha o Ângelo. Ele perdeu o Soteldo, que estava suspenso, e perdeu também o Mendonça, que antes da partida treinou como titular, tomou lá um remédio estranho qualquer e em cima da hora foi avisado que ele não podia jogar porque podia dar doping. Aliás, eu não sei o que esses jogadores têm na cabeça, né? Aí ele falou isso, que ele não tinha opção de velocidade. Tá. Aí termina o jogo, o Atlético Mineiro macetando o Santos, mandando bola para a área o tempo todo. Aí ele tira o Marcos Leonardo para botar o Bruno Mezenga, que é um centroavante fixo, que joga parado, que precisa de bola alçada na área. Não era hora dele ter posto o David, que pelo menos tem velocidade? Eu não entendo. Ele reclamou que não tinha velocidade, mas na hora que o Atlético está apertando, que o Marcos Leonardo está desgastado, ele pega e põe um centroavante grandão, paradão. Era para pôr o David. Mas sabe por que ele colocou o Bruno Mezenga? Primeiro para botar o sistema defensivo na bola aérea defensiva, né? Escanteio, tem lá um cara grandão na área para tirar. Foi isso que ele fez. O Odair Hellmann disse que viu evolução no time. Bom, vamos combinar. Se comparar o primeiro com o segundo tempo, o segundo com o primeiro tempo, no segundo tempo o time deu uma acertada no aspecto defensivo. Porque no primeiro tempo, se não é o Gato, porque o Gato salvou o Santos. O Gato Preto trouxe sorte, né? Que aquela bola que o cara do Atlético pega no segundo pau e dá um toque, ela bate na trave, cai no chão, ninguém pega. Acho que é o Messias que tira, né? Aquilo ali era para ter sido gol. Fora as outras chances que o Atlético teve, que o João Paulo salvou. E aquela do segundo tempo que foi a principal, que o jogador saiu na frente do João Paulo e ele salvou o Santos de novo, né? Para aqueles que gostam só de meter o pau no João Paulo, hoje ele salvou o Santos em alguns momentos, e no outro foi o Gato. O Gato foi o craque do jogo. Trouxe sorte para o Santos, porque era para ter terminado o primeiro tempo perdendo. E o técnico do Santos disse que viu evolução, né? A gente vai levar à frente esse tipo de discurso até quando? Ah, mas o Grêmio é uma sensação, grande time. Perdeu do Cruzeiro. Perdeu do Cruzeiro, que voltou da segunda divisão. Do técnico português, Pepa. Perdeu do Cruzeiro o Grêmio, né? O Atlético Mineiro empatou, mas perdeu em casa do Vasco. E na Libertadores perdeu duas, inclusive em casa, eu falei aqui antes. Mas apareceu o Santos na vida do Galo e ele somou um pontinho, né? A única coisa que eu gostei da coletiva do Odair Hellmann foi ele ter dito com todas as letras aquilo que eu estou cansado de dizer aqui. Do Ângelo, que não tinha que estar onde está agora. E a torcida pegando no pé, o Ângelo. Aliás, eu também não entendo uma coisa, Odair. Você detectou o negócio, né? Que o Ângelo fez pouco jogo na base, né? Que ele vai evoluir, que ele precisa evoluir, chamou a atenção dele para alguns aspectos. Mas por que você insiste com o rapaz? O Patati, por exemplo, você falou que não tinha opção de velocidade, mas aí quando o Mendonça sai do time, você mete 4 volantes, não, um meia, vai. Alisson, Camacho e Sandri. Você não faz esse trabalho? Eu vejo nas fotos do Flickr um monte de molecada treinando contigo. Pô, não é possível. Para meter um contra-ataque, para botar uma correria, será que não dava para botar o Patati no banco e tirar um dos 3 volantes? Um era teu titular até outro dia, o Camacho. O outro, o Alisson, chegou, não pisou no campo 1 segundo até agora. Você falou que viu evolução de intensidade,
de competitividade, evolução defensiva. Nesse aspecto, tudo bem, né? O Santos vai pegar o Botafogo quarta-feira pela Copa do Brasil. Se mantiver esse nível, está classificado, porque não precisa ganhar, só empatar 0-0. Pode até perder, né? De 1-0. Então, desculpa, Odair, desculpa. Sempre tem um porém, um porquê. Os outros times, todo mundo muda o tempo inteiro. Aí você enalteceu o elenco do Atlético Mineiro, que eles têm opções e tal. Mas eu vi o América Mineiro, na estreia do Dorival, o placar do São Paulo e América Mineiro foi enganoso. O América é próximo adversário do Santos. Placar enganoso. O América teve hora que amassou o São Paulo no Morumbi. O América que tem o Aloysio Boi Bandido e que tem o Wellington Paulista que fez 40 anos. Tá precisando de alguém de 40 anos no time porque a molecada não tá dando jeito? E o América joga melhor que o Santos. Você tem uma semana para preparar um time para ganhar do América, porque o América é aquele time que não vai ser campeão brasileiro. O Atlético talvez seja, o Grêmio pode ser que seja, não sei, acho que difícil, mas tem lá alguns nomes e tal. O América não vai ser. Então como é que você vai evoluir o time em uma semana? Já contra o Botafogo vai mostrar, porque você falou na coletiva, vai ter o Soteldo de volta, vai ter o Mendonça. Aí quer dizer então que a gente vai ver alguma coisa melhorzinha, porque o Botafogo vai ter que jogar para frente contra o Santos, porque ficar aqui empatando não vai resolver nada, senão eles estão eliminados, né? Então o jogo eu achei horrível. Tem gente que se conforma com isso, eu não. Jogamos bem e perdemos do Grêmio de 1-0 só, poxa que coisa. Fomos competitivos contra o Atlético Mineiro e empatamos em casa. Se continuar nessa toada, sabe o que vai acontecer? Perde fora, empata em casa, vai cair. Vai cair. Mas eu sei que tem a janela do meio do ano, até lá muita coisa vai acontecer e tal. Tá bom. Você precisa fazer uma entrevista coletiva, dar uma entrevista coletiva pro forma, né? Tipo, não pode detonar os caras. Não pode falar mal da diretoria. Eu imagino até que o Odair com um time... Se tivesse hoje no Fluminense do Diniz, não ia jogar bonito que nem o Fluminense do Diniz, mas ia ser competitivo tal quanto. Mas também não dá para dizer que esse time do Santos é para jogar essa bolinha que joga. Mas eu não tenho ninguém melhor que o Ângelo para colocar na ponta. Muda o sistema de jogo, muda a forma do time jogar. Eu até comentei no grupo, e comentei com o produtor durante o jogo, no WhatsApp, no grupo com os membros do canal, que eu queria ver, só ver um pouquinho, o Santos com os dois centroavantes, os dois meninos. Um tem uma característica, o outro tem outra. Marcos Leonardo e David. Aí ainda falei assim, sabe quando ele vai fazer isso? Nunca. Não vai fazer nunca. Porque ele bota pontas para defender. É o tal do secretário de lateral. Ele reclama que precisa de ter jogador de velocidade, mas o Daniel Ruiz, todo mundo joga nada, tá descendo a lenha no Daniel Ruiz. Mas ele jogou de lateral, segundo lateral. Teve uma bola que ele roubou lá, tal. Teve desarme no jogo. Fechou o lado esquerdo. O cara entrou em campo para isso. Esse é o time do Santos. E eu nem abri o vídeo. Eu vou fazer uma abertura intermediária. Porque tem um negócio que eu quero falar aqui. Porque o torcedor, ele precisa parar de ser emprenhado pelo ouvido. Ele precisa parar de cair em certas conversas que não ajudam o processo. Não ajudam o processo. Tá certo? Meus amigos, um grande abraço. De volta para mais um vídeo aqui do nosso Canal 10. Sempre em nome de Peter Leandro e Dani Haddad Fisioterapia. Quer ter mais qualidade de vida e ficar livre das dores? Então, entre em contato com o Peter ou com a Dani pelos telefones 13 99704 0944, 13 99782 7308. Conheço o trabalho também pelo Instagram, @Peter Leandro e Dani Haddad. Também Vila Unitá Premium Beef, a arte do bom churrasco em São Paulo, na Vila Madalena. No Instagram, @unitá.beef. Telefone WhatsApp para você fazer o seu pedido de retira no local ou pede o delivery no 11 98798 4884, 11 987
997984884, dizendo que viu aqui no Canal 10, tem 15% de desconto na primeira compra, Vila Unitar Premium Beef. Tá chegando agora aqui ao Canal 10, peço para que se inscreva, ative as notificações, deixa o like, que também é importante, se quiser, torne-se membro do canal. Vamos lá. Tem certas coisas no futebol que quando começam são difíceis, ainda mais nesse tempo atual de rede social, em que todo mundo reclama, todo mundo fala, todo mundo vai lá na página do jogador, do treinador e critica, ou entra numa live como eu e outros produtores de conteúdo fazem, para dar opinião, né? Para falar o que vem à mente. Eu, como jornalista, com quase 50 anos de idade e frequentador da Vila Belmiro desde 1982 e profissional da área desde 1993, eu tô numa fase da minha vida em que eu enxergo algumas coisas que outras pessoas talvez não enxerguem. Eu erro também, eu também cometo meus erros, mas eu enxergo algumas coisas. Vocês já viram o efeito fila de banco? Já viram o efeito fila de banco? É assim, a fila está em silêncio. Aí, tem lá a coitada da menina, os bancos estão mandando um monte de gente embora, né? Os bancos comerciais. Não uma cooperativa como o Sicoob Unimais Metropolitana, que faz um trabalho maravilhoso. Mas os bancos comerciais estão mandando gente embora. Aí fica a coitada da menina lá, para ajudar as pessoas que não sabem usar um caixa eletrônico. Coitadas, elas não têm culpa. Elas não sabem fazer, elas não tem caixa mais para atender, tem que ir no caixa eletrônico. E elas não sabem usar o caixa eletrônico porque elas não sabem usar internet banking. Mas vamos lá. Tá lá na fila. A menina tem que sozinha atender todo mundo. Aí começa. Mas é uma vergonha. Eu não sei o quê. Um reclama, daqui a pouco 2, 3, 4, 5, daqui a pouco a fila inteira está reclamando. E a culpa, xingam a coitada da moça que está atendendo. O dono do banco está na casa dele, cheio de grana. O gerente está lá em cima, no outro andar, com ar-condicionado, com a vida mansa. E a coitada que deve ganhar uma mixaria está lá na fila ouvindo aquele monte de gente reclamando, metendo o pau nela, reclamando, xingando. É o efeito fila de banco. É a mesma coisa no Santos. Hoje a gente tem gente que não entendeu que a salvação financeira do Santos é o Ângelo e o Marcos Leonardo. Eles não entenderam isso ainda. Eles fazem questão de ficar botando lenha na fogueira e criticando e detonando. Isso inclui todo mundo. Como se eles fossem o problema do Santos. O problema do Santos antes era o Zanocelo. Tiraram o Zanocelo. Mudou o que no time? O que mudou sem o Zanocelo? O Maicon saiu do time. O que mudou? Mudou nada. O Felipe Jonathan, que teve lesão de... saiu, não mudou nada. O Madison foi embora. Os caras estão com uma puta saudade do Madison na lateral direita. Vocês percebem como a gente, enquanto a gente ficar nessa tira um, tira outro, tira não sei o quê, a gente reduz a discussão. Fica rasa a discussão. O problema do time é muito maior do que tira um ou tira outro. Ainda bem que o Odair falou que fizeram bobagem na formação do Ângelo. Fizeram besteira na formação do Ângelo. E um time que não ataca, que tem um cara na frente, que tem um centroavante, que tem uma característica, que é receber bola. Mas é sempre de costas, é sempre tomando porrada na lombar, fazendo pivô, né? Então, se é para jogar desse jeito, tira de uma vez e manda contratar um centroavante de mobilidade. Por exemplo, o Sacha, que está no Red Bull Bragantino, caberia melhor no time do Odair Hellmann do que o Marcos Leonardo. Porque o David é moleque ainda, tem 17 anos. Você vai colocar, eu acho ele melhor que o Marcos Leonardo, mas você corre o risco de queimar desgraçadamente. Porque se puser o Bruno Mezenga com esse time que não cria nada, ele não vai fazer gol também. E aí a gente criou uma lenda urbana de que o problema do Santos é o Ângelo e o Marcos Leonardo. O lateral do Santos não vai no fundo, não cria nada. Se não é o Dodi pegar a bola e sair correndo, não tem uma arrancada do meio. Os melhores do Santos foram Lucas Lima, Dodi, Messias e João Paulo. Esses daí salvaram a pátria. O Bauerman não foi mal, mas assim, pelo nível de expectativa, a gente sempre acha que o Messias vai afundar o time, ele perdeu um gol, né? Mas ele foi bem na defesa. Aí você não fala o nome dos atacantes. Aí beleza, vamos lá então. Eu peço sempre chance pro Miguelito. No meio, mas ele entrou na ponta. Entrou o Miguelito. O que o Miguelito fez? Dá um tempo aí pra vocês responderem. O que fez o Miguelito? E é bom. Joga na seleção do país dele. Joga na base, engole os caras com farofa. O que o Miguelito fez no jogo? Nada. O Gabriel Inocêncio, o lateral, entrou no lugar do Natan. Disseram que ele tá treinando pra caramba. O que ele fez no jogo? Primeiro jogo, tudo bem. Dá um desconto, a estreia, né? Mas
o nervosismo e o Atlético em cima, não pôde produzir muita coisa. O Luan Dias entrou fora de posição, na ponta, tomou um cartão e parece que lesionou. Coitado, não fez muita coisa. O Bruno Mezenga fez um pivôzinho lá na entrada da área uma hora, só. Então vocês percebem que, peguem vídeos antigos e a gente vai começar a falar quem eram os culpados da época. O Lucas Braga não presta. Quantas vezes eu ouvi isso? O Lucas Braga é ruim. Aí o Lucas Braga faz um gol de vez em quando, salva o time, né? Mas hoje é ausência sentida. Hoje é ausência sentida. Então, o material humano do Santos, ele não é ótimo, mas ele não é pior do que muitos aí. O problema é que este material humano está nas mãos de pessoas que não entenderam ainda os processos. Sabe? Fala-se tanto em processo, mas presidente, gerente de futebol, gerente esportivo, sei lá eu o que mais, e o treinador do Santos ainda não perceberam que escalar o Ângelo hoje é um negócio surreal. O Ângelo não consegue jogar. Precisa falar com a empresária dele, com o empresário dele, com a mãe, com o pai dele. Ele precisa descer para o sub-20. Tem que fazer o inverso, sobe o Patati e põe o Ângelo no sub-20. Porque vamos acabar com esse moleque de uma vez por todas. Aí vai vir uma primeira e qualquer proposta mequetrefe, o Santos vai ter que se livrar, porque ele não joga, ele não evolui, ele não melhora, ele não chuta no gol, ele não dá passe. Não acontece nada com o Ângelo em campo. Mas ele não tá em campo porque ele quer. Ele não pede, ó, ele não bota a faca no pescoço de alguém e fala assim, ó, me põe no jogo. O treinador vai dizer assim, eu não tenho outro. Como não tem outro? Você está botando o David no time. O Patati é tão ruim assim? Não é possível. Estou dizendo aqui que o Patati vai salvar o Santos? Não vai salvar. Mas pelo menos tem aquela coisa da velocidade que ninguém tinha hoje. Então o técnico vem e me fala em evolução, em processo. Porra, até quando isso? Até quando ele vai ficar dando as mesmas desculpas sempre? Já melhoramos em relação ao Campeonato Paulista. Tem vergonha de falar um negócio desse? Tem vergonha de falar um negócio desse? O Campeonato Paulista foi um vexame, mais um. Mais um vexame. Jamais, em hipótese alguma, um treinador pode comparar esse futebol pífio com aquilo que se viu no Campeonato Paulista. Isso é obrigação jogar mais do que jogou no Campeonato Paulista. Aí pegou o Audax, vice-lanterna do campeonato chileno, e não conseguiu ganhar o jogo. Aí, nós vamos lá. Eu ainda tendo que aguentar aquela transmissão mineira, né? Com o microfone ambiente enfiado lá na torcida do Atlético e coisa e tal. Mas tudo bem. Chutes a gol, 15-12. Até foi parecido. No gol, 5 do Atlético, 2 do Santos. O melhor foi do Lucas Lima, que a bola dá uma desviada e o Everson tira. Posse de bola, 63-37. O Santos ficou dando a bola pro Atlético Mineiro para ver se tinha um espacinho para acontecer alguma coisa. Mas como é que vai ter um espacinho para acontecer alguma coisa se quem tá com a bola é de cadenciar a partida, não tem velocidade? Aí quando você tira o centroavante, que não tá bem, eu reconheço, você bota um outro centroavante de característica lenta, ao invés de botar um cara rápido. Não reside uma incoerência, Odair? Você fala que não tem jogador de velocidade, mas o cara mais rápido que você tem no banco você não põe para jogar, quando o adversário está em cima de você, né? Então até quando a gente vai ficar ouvindo esse papo de evolução? Evolução, evolução, evolução e nada. E nada se resolve. E o patrimônio do clube sendo detonado, né? Eu sou daqueles que já acho que, assim, janela vende os dois. Os dois. Vende logo, sabe? Vende logo, pega o dinheiro, investe aí nos caras mais veteranos e tal. Deixa esses meninos seguirem a vida deles, porque, assim, esse processo de ódio coletivo que se instaurou na torcida do Santos em relação aos dois é um negócio surreal. Sério mesmo, eu não estou preocupado aqui em fazer média, não, com ninguém. Quer gostar do que eu falo, gosta. Não quer gostar, não posso fazer nada. Não faço jornalismo esportivo, não faço conteúdo do Santos para agradar ninguém. Durmo com a minha consciência tranquila porque falo o que acho correto. Posso estar errado, mas eu acho que a gente está cometendo um erro grave ao fazer o efeito fila de banco, detonando quem a gente não tem que detonar.
Por exemplo, vamos a outro detalhe. Saída de jogo do time do Santos. Não existe Messias, Maicon, Bauerman, todos os zagueiros do Santos, ninguém sabe jogar. Toca para um lado, toca para o outro, bicão para frente. Não tem um iniciador de jogada. O Fernandes também, né? Às vezes põe a bola na frente, dá uma corrida. É isso que acontece. O time do Santos é isso, é mal construído, mal nascido, né? Agora que perceberam que precisava ter jogador diferente para jogar pelas pontas, porque o Soteldo a gente também não sabe, ele joga numa, na outra ele é suspenso, na outra ele se machuca. Então assim, eu acho que essa semana vai acontecer o seguinte, contra o Botafogo vai classificar, tá certo? Vai classificar. E contra o América precisa dar um salto na evolução, já que o Odair disse que teve evolução, tem que dar um salto na evolução. Mas vai dar um salto na evolução, tem que pensar outra coisa. Outra coisa. Não dá para ser com o Ângelo no time. Não dá para ser com o Ângelo. Ele está muito mal. E ele vai piorar daqui para frente se o treinador do Santos, que já percebeu que ele não teve base, insistir com ele. Faz outra coisa, mas não insiste com ele. E outra, se o Marcos Leonardo continuar nessa de não conseguir fazer gol, também não tem que ter cadeira cativa no time não. A torcida não quer o Bruno Mezenga? Põe o Bruno Mezenga. Deixa o Bruno Mezenga jogar. Pode pôr. Coloca. Tira um pouco do foco. Até porque isso vai detonando o jogador, né? É muita crítica, muita reclamação. Tira. Testa o outro, vai que melhora, né? Porque no Santos assim, de hoje, do Santos de hoje assim, é só na base da interrogação. Vamos ver se melhora. A gente não sabe se melhora. Pode piorar. Inclusive com troca de técnico. Se o Odair for embora, pode vir alguém pior. Essa diretoria conseguiu contratar o Lisca, conseguiu se livrar do Carille, que foi o técnico que fez o melhor trabalho no Santos, conseguiu. Não explicou, por exemplo, para o Ariel Holan que o Campeonato Paulista não podia botar time reserva, foi botar o time C contra o Corinthians. É assim, no Santos a banda toca desse jeito. Então, meus caros, eu vou continuar desse jeito falando o que eu falo, sem me preocupar com o que eu faço o meu trabalho aqui pelo bem do Santos. Porque eu quero que esses meninos façam bons jogos e que o Santos ganhe dinheiro com eles. Porque a única forma da gente ganhar dinheiro é vendendo o jogador. É a única forma que a gente tem. Claro, que se você continuar mantendo no campo e ele jogando mal, vai desvalorizar. Vai desvalorizar. Então alguém precisa entender isso. É urgente que o treinador e a diretoria do clube entendam. Ah, mas não tem outro. Se vira, malandro. Se vira. Dá teus pulos. Muda o sistema. Troca um jogador ou outro. Aperta para contratar. O que não pode é a gente todo jogo vem um cara assim. Ah lá, e o Marcos Leonardo? Ah lá, e o Ângelo? Ah lá, e o resto do time? E o resto? Não tem coletivo nenhum. Ninguém cria. Não acontece nada. Um monte de chute torto. O chute mais perigoso teve um desvio. Esse aí é o Santos do Odair Hellmann, do Rueda e do Falcão. Né? E a gente escolhendo para bode expiatório para malhar o Judas, os dois moleques da base. Porque uma parte da torcida, não toda, foi emprenhada pelo ouvido com essa ladainha. Vocês me desculpem. Vocês querem achar o que vocês quiserem a meu respeito, fiquem à vontade. Não vou mudar. Eu defendo o Santos. Eu não estou aqui para defender a opinião de torcedor. Eu estou aqui para defender o Santos. Porque eu quero o Santos campeão. Quero o Santos digno jogando bola, sem passar vergonha, que é o que a gente vê o tempo todo. Empatar com time do Chile, empatar com time da perder, ser eliminado para time da Venezuela, tomar pau em tudo quanto é clássico, jogar campeonato estadual e não classificar. Porra, para com isso. E quem tinha que responder pelos atos não responde. Desculpa o desabafo, mas eu não suporto esse tipo de coisa não. Sinceramente, a gente não aprendeu ainda. Podem pegar todos os exemplos que eu dei. Vocês vão dizer se eu não tenho razão. O problema era o Zanocelo, foi embora. Lucas Braga não tá jogando. Felipe Jonathan não tá jogando. Michael não tá jogando. Tinha sempre um problema. É verdade ou é mentira o que eu tô dizendo? Troca mais uns dois aí. Vamos ver o que vai acontecer. Eu caso essa aposta com vocês. Vamos lá.
Professora Daí Helman, pelo amor de Deus. Evolução? O senhor tá de brincadeira comigo, para. Time é uma das piores campanhas, piores aproveitamentos dos times da primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Isso não existe. Falei aqui também em nome de Exatec Informática, na Senador Feijó 686, sala 1820, no Blue Office. O site é o exatecinformatica.com.br, telefone 13 30 20 18 77. Conheça mais da Exatec também nas redes sociais. E Cicobi Animais Metropolitana, a sede em Santos, na rua Doutor Carvalho de Mendonça, 187, na Vila Matias, telefone 13 3229 8855. Tem Cicobi também em São Vicente, Guarujá, Praia Grande, Cubatão, Peruíbe, Mongaguá, além das agências na capital paulista, Grande São Paulo, ABC e importantes municípios de Santa Catarina e do Rio de Janeiro, com a incorporação do Cicobi Santa. Eu vou ficando por aqui. Nesta segunda-feira tem a live do Canal 10, meio-dia. Quem quiser trocar ideia comigo é só entrar lá. Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.